Olá pessoal, bem-vindo novamente ao nosso canal Radio Waves, o canal que conta para você o que acontecia no rádio aqui na região do Planalto Norte catarinense e também sul do estado do Paraná. A gente vai contar muita história legal. Os 2 primeiros episódios foram para dar uma introdução do que acontecia no mundo do rádio, das experiências que eu pude testemunhar, né? E eu vou começar hoje falando de como era escutar rádio, né? Rádio Escuta é o título desse episódio. E vou contar para vocês o que a gente fazia para ouvir rádio nesse início de anos 80. O que tinha para ouvir, como funcionava isso aqui na nossa região. Inicialmente, predominavam as rádios AMs. Então, aqui na região, no final da década de 70, não tinha nenhuma emissora de rádio em São Bento do Sul. Tinha a Rádio Rio Negrinho, que foi uma das primeiras emissoras do estado de Santa Catarina, em 1570 kHz, AM. A AM de São Bento, ela surgiu depois, na década de 80. A de Rio Negrinho, né, foi fundada em 1948, se não me falha a memória, é uma rádio que já tem mais de 60 anos. É uma rádio bem antiga. Era a rádio mais ouvida na região aqui no final da década de 70 e nas décadas anteriores também, obviamente. Então, o que mais tinha de rádio? Tinha a Rádio AM São José, em Mafra, e a Difusora AM em Rio Negro, que também pegava aqui durante o dia, assim, mais ou menos, tinha que ter um rádio muito bom para pegar, com uma qualidade assim razoável, né? Então isso é o que a gente tinha de opções regionais em termos de rádio. As FMs ainda não eram muito ouvidas no final da década de 70 aqui na região de São Bento e Rio Negrinho, né? Nessa época eu morava em Rio Negrinho, como eu contei no episódio anterior, né? E lá em Rio Negrinho a gente então não tinha assim muitas opções, só essas opções regionais. As rádios tinham uma programação, essas que eu citei, né? Uma programação típica das AMs da época, com uma programação bem popular e de certa forma assim seriada. Tinha horário de música sertaneja, horário de música pop, horário de música clássica, horário de jornalismo. Era assim bem segmentada a programação. Era bem dessa forma. Era um modelo muito utilizado pelas rádios AM nessa época, né? Hoje isso tudo é muito diferente, mas na época era assim. Então a gente tinha essa opção regional, né? De sintonizar num horário, num programa que tocasse o tipo de música que a gente gostava de ouvir, e não tinha muita opção além disso. Outra coisa, como nessa época, sem internet, sem nada disso, a gente ficava sabendo o que acontecia em termos musicais. Era adolescente nessa época, a gente queria ouvir música nova, música diferente. Normalmente aquilo que estava tocando nas rádios AM não era bem o que nos agradava em termos de gosto musical. Então a gente acabava buscando alternativa fora. Como que eu ouvia música que estava tocando na Inglaterra, por exemplo? A gente ouvia a BBC de Londres em ondas curtas e dava para captar, né? Se você tivesse um bom rádio de ondas curtas, alguns só com aquela antena telescópica, né? Aquela antena que você puxava para cima, para fora do rádio, você já conseguia à noite ouvir rádios como a BBC de Londres, a rádio Deutsche Welle, que fica na cidade de Colônia, na Alemanha, a Rádio França Internacional, a Rádio Internacional de Pequim, a gente pegava, mas essa não tocava música boa não. A Deutsche Welle tinha alguns programas muito legais, a BBC de Londres, claro, tinha umas programações bem interessantes, algumas até voltadas para o Brasil em determinados horários em língua portuguesa, com notícias sobre o mundo e músicas que estavam sendo... Londres sempre foi um centro cultural mundial em termos musicais, né? Também em termos musicais, além de outros segmentos culturais. Então a gente estava diretamente conectado na fonte, né? E tinha a Voz da América, de Washington, que também a gente conseguia pegar em ondas curtas. Então esse era o nosso acesso, era a forma de ver o que estava acontecendo no mundo. Isso, né, no final dos anos 70. E as rádios onda curta, né, que transmitem em ondas curtas,
né, estão desaparecendo no mundo, a maioria já foi desativada, mas na época a gente conseguia pegar com facilidade por uma razão técnica muito simples. Você sabe que cada rádio transmite o seu sinal numa determinada frequência. E para você ouvir aquela rádio, você sintoniza o teu receptor nessa frequência em que a rádio transmite. Como existe uma diversidade muito grande de frequências, existem a divisão dessas frequências em faixas, né? Então existe a faixa de FM, a faixa de ondas curtas, que já está dentro do segmento AM, do sistema de transmissão AM, existe onda média, ondas tropicais, enfim, uma série de faixas diferentes, que são pedaços, né, do espectro eletromagnético, que é o nome que a gente dá para toda essa faixa onde as ondas eletromagnéticas podem transportar sinais de rádio e de TV. Bem, vamos se aprofundar em questões técnicas, né? O que interessa saber é que existem essas faixas, né? E as rádios estavam divididas por faixas. A faixa de ondas curtas é uma faixa muito especial, tecnicamente falando, porque ela é uma faixa cujos sinais são refletidos pela atmosfera da Terra. Então imagine, a atmosfera da Terra lá em cima, uma antena de ondas curtas transmite um sinal, a atmosfera reflete, o sinal desce novamente. Para ondas curtas, a atmosfera terrestre funciona como um satélite retransmitindo o sinal de uma emissora em ondas curtas. Então, nem precisava muita potência nos transmissores. Bastava transmitir em ondas curtas e você era captado facilmente no outro lado do planeta, porque o sinal ia refletindo na atmosfera, na Terra, e assim circulava o mundo todo. Nas outras faixas de frequência, o que acontecia? Um sinal de FM, por exemplo, um sinal sendo transmitido por uma rádio FM nesse momento. Quando chega na atmosfera, vai embora, passa. Se você estiver lá na Lua com seu receptor, você é capaz de sintonizar um sinal de FM, porque ele passa pela atmosfera e vai embora espaço afora. Não é refletido pela atmosfera. Para refletir, precisa ter lá na órbita da Terra um satélite que capta esse sinal e transmita de volta. Mas isso a gente vai falar mais tarde. Então as rádios onda curta iam para o mundo todo. E eram as rádios, depois das AMs locais, eram as rádios que a gente conseguia ouvir. E também havia algumas AMs em onda média na região de São Paulo e Rio de Janeiro, que à noite, quando as rádios de ondas médias tinham um alcance maior à noite, porque não havia interferência do sol, né? À noite as rádios AM de onda média tinham um alcance maior. Tanto isso era intenso que as rádios locais, as rádios pequenas, eram obrigadas a reduzir a potência no momento do pôr do sol. Rádio Rio Negrinho, Rádio São Bento, quando eram AM, chegava o momento do pôr do sol, eles tinham que mudar a potência para 1/4 da potência que eles estavam transmitindo. Essas duas emissoras que eu citei, a Rio Negrinho AM e a Rádio São Bento AM, né, a Rio Negrinho em 1570 kHz, a São Bento AM em 1450 kHz, transmitiu com 1000 watts de potência durante o dia. Chegava o pôr do sol, tinha que reduzir para 250 watts, porque senão o alcance delas ia ficar muito longe e elas eram rádios regionais, tinham que ficar dentro da limitação de alcance. O alcance à noite multiplicava por 4. Isso fazia com que a gente conseguisse à noite captar as AMs principais do Rio e de São Paulo. Do Rio de Janeiro tinha uma fantástica que era a Rádio Mundial 860. Lá nessa rádio trabalhava um DJ, foi o primeiro DJ que eu conheci, que eu ouvi, né? Que era muito famoso e que fazia programações assim muito diferentes daquela programação tradicional das AMs regionais. Ele fazia uma programação muito louca, muito diferente. Olha só, escuta um trechinho, só pra você ver como é que era. A seguir, ritmo de boate. Hello, crazy people. Big Boy. Aqui fala Big Boy apresentando a Mundial é Show Musical. 860 Mundial.
ritmos de boate. É como se você estivesse sentado, tomando seu drink e ouvindo no ambiente das noites cariocas aquela música. E agora, pela Mundial, ritmos de boate. Wonderful people, beautiful. Yes, from Billboard, Eddie Kendricks. Come on, Eddie, burn up and smoke. O som da Mundial. Talk to my friend again today. 40 days, 40 nights, it rained all over the world to be exact. Sinners played, disobeyed the word. Calming down, that's a fact. It's going up and slow. O som de Going Up and Smoke, Mr. Eddie Kendricks. Mundial. Yes. Come on. All right, everybody. Come on. O som do passado super quente. Vamos curtir Maracangalha. Come on, galera. O que você achou do Big Boy? Não é legal? Nos anos 70... Final de 70, início de 80, isso era uma loucura, esse tipo de apresentação. Era muito diferente do comum, daquele tradicional. Os locutores de rádio naquela época tinham assim aquelas terminações para baixo. Isso tinha até depois, quando eu trabalhei na Ouro Verde. ZYD 360, Ouro Verde FM, 105,5 MHz, Curitiba, Paraná. Sabe, aquela terminação para baixo. E esse jeito de falar, descontraído, falando para cima e tal, era uma novidade na época. E esse cara aí, o Big Boy, foi mais ou menos o cara que iniciou essa revolução, essa mudança. E isso era numa rádio AM, no Rio de Janeiro, que era Mundial 860. 860 porque era 860 kHz, a faixa de frequência que eles transmitiam. Um negócio muito bacana. Em São Paulo, nessa mesma época, tinha Jovem Pan já, a AM, e dava para pegar ela aqui à noite. Tinha uma programação muito legal, mais de madrugada, né? Mesmo a Mundial tinha um programa chamado O Ritmo de Boate, que tocava música eletrônica à noite, mais tarde, e era muito bacana. Quer ouvir um pedacinho? Veja só que legal. E agora, ritmos de boate. Meia-noite em ponto de agora até 1 da madrugada no Somzão Legal Mundial, ritmos de boate. Produção e mixagens DJ Lupe, até 1 da manhã vamos arrebentar a boca do balão. Os melhores charmes que acontecem estão rolando nas boates do Rio. Primeiro tá aí Babyface, I Love You Baby. Isso era todo um mundo novo para nós, né, que éramos adolescentes na época e queríamos fugir um pouquinho do que as rádios regionais AM estavam tocando. Tocava muita música sertaneja, música mais popular. Na época tocava muito Sidney Magal, Demis Russo, Zaba. Claro, tem muita coisa legal aí nesse meio, né? Tem muita coisa bacana. Mas a gente queria ouvir umas coisas diferentes e como tinha pouco lançamento, pouca novidade, as rádios repetiam muito essas músicas, né? Elas tocavam a exaustão. E a gente queria contato com essas coisas diferentes e era o que a gente conseguia através desses meios. Tá? O episódio de hoje é isso. Falei hoje sobre rádio escuta e a rádio escuta em rádio AM. Dentro do conjunto de rádios AM, as rádios de ondas curtas, as rádios de onda média e as rádios AM regionais, aqui Rádio São Bento, Rádio Rio Negrinho, Rádio São José de Mafra, Rádio Difusora, isso aí tudo rádio onda média, né? E as rádios onda curta, aquelas que eu falei, a Deutsche Welle, a BBC de Londres, a Voz da América, entre outras. Tudo dentro do sistema de transmissão amplitude modulada, do sistema de transmissão AM. No próximo episódio eu vou falar sobre FM. Como a gente começou a descobrir que existia FM, que transmitia um som estereofônico de alta qualidade. Na época era fantástico isso, ter esse diferencial de qualidade que só as FMs conseguiam ter. E vou contar das peripécias que a gente fazia para conseguir em Rio Negrinho, né,
captar as FMs de Curitiba, de Blumenau, que eram as mais fáceis de pegar aqui. O que a gente tinha que fazer para pegar essas rádios e o que elas faziam na época? Vamos relembrar tudo isso no próximo episódio. Espero você lá, um abraço, aproveite e curta o nosso vídeo, ajude a divulgar nosso canal. Isso vai ser muito importante para nós, ok? Um abraço, tchau, tchau.